Eu estou excedendo meu tempo muito, então você tem o Honda 96, agora falando de humanoides, né? Robô com essa cara, que é a cara que a gente está mais acostumado, acho que é robô, né? Humanoide. Ele tinha 1,82 m, pesava 210 kg, 30 graus de liberdade. O que é isso? Possibilidade de movimento que ele tem. Velocidade 2 km por hora, autonomia 15 minutos. Ou seja, você ligava e já tinha quase que desligado. Certo? Eu vou começar a parar, certo? Então a fonte de energia é um grande desafio hoje. Não é só para o seu notebook, não. Robô também depende de fonte de energia. Então esse é um dos grandes desafios para você poder conseguir autonomia. Em 2005 apareceu o Azimo, tem uma versão mais nova, mais recente, ele tem 1,20 m de altura, 52 kg, 28 graus de liberdade. Ele corre até mais que 6 km por hora, tá certo? Autonomia de 1 hora e 40. Claro, grande desenvolvimento tecnológico, grande desenvolvimento em software também, ok? Então só para ter uma noção agora, agora a robótica tem muitas outras áreas, né? Então uma área importante também que é chamado de exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Exoesqueleto é uma estrutura que você veste e de fato você fica com superpoderes, certo? Na verdade, é uma estrutura robótica que é controlada pelo seu movimento. Só que pelo fato de você vestir, todo esforço que você faz é na estrutura, não em você. Então, é um laboratório, na verdade, é uma empresa chamada Sarcos. E eles produzem esses exoesqueletos, como existem outras empresas também. A ideia desses caras é, de fato, obviamente, né, financiado pelo Departamento de Defesa, fazer com que você tenha um super soldado, né? O cara que consiga, então, correr mais rápido, carregar mais peso, assim por diante. Mas o problema, de novo, está travando na fonte de energia. Mas avançou muito, tá? Existe no Japão uma empresa que produz exoesqueleto para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, a última vez que até vi, né, só não experimentei não, mas eu vi a coisa, né, conversando com o pessoal da empresa, eles não vendem, eles alugam. Acho que é $2.200 mês para você poder utilizar isso. É um equipamento extremamente leve, mas bastante potente. Então, é uma estrutura pequenininha que você monta preso no quadril, tem a fonte de energia. Então, para pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, e algum tipo de coordenação, esse tipo de coisa já está sendo utilizado. Tá? Então, robótica atua nessas áreas todas. Muito bem. Eu não vou ter muito mais tempo de falar da robótica mesmo, certo? Tem as dificuldades aqui. Aqui só vou falar um pouquinho da turma que está aí, alguns deles estão na plateia aí, certo? São colegas nossos que estão trabalhando conosco, alguns alunos, IC, iniciação científica. A gente tem diversas colaborações fora do Brasil e no Brasil também. Tem diversos equipamentos, está faltando até equipamento aí, inclusive eu acho que os nossos amigos Hummingbirds não aparecem não. Um monte de equipamento, que robótica depende de interagir com o mundo, depende de equipamento, certo? A gente seleciona alguém, mandou um e-mail, não sei quem foi, desculpa a demora para responder, mas a gente tem fundamentalmente essas disciplinas, que é visão computacional, que eu sempre leciono para graduação em pós em conjunto, tá? Robótica móvel, graduação em pós, tópicos em robótica, que a gente pode pegar um tópico específico, como por exemplo, robótica aérea, né? Então a gente dá um semestre de robótica aérea. Normalmente tópicos em robótica, ele acontece para pós-graduação, e tópicos em visão computacional, tá? Além disso, segundo semestre do ano a gente faz uma competição dentro da disciplina de introdução à robótica, tá? Alguns de vocês já devem ter visto cartazinhos desses rolando por aí. O desse ano, esse aqui foi na época da tropa de elite, você deve imaginar, né? Certo? Então, robôs de elite. Tem historinha por trás, mas o cenário é sempre o mesmo. A disciplina é basicamente, a gente ensina robótica, né? Uma introdução geral, e os alunos no final, ao longo do curso, tem que construir robô, pôr para funcionar, então no final tem uma competição, que não vale para nota. Não vale para nota não, certo? Mas o desafio é exatamente esse, né? De fazer com que os robôs realizem tarefas que não são simples, de maneira completamente autônoma. Alguém falou guerra de robô, eu não mexo com guerra de robô, não trabalho com isso. Eu particularmente acho contraproducente, tá certo? Eu acho que a gente tem que fazer coisa, não que seja fácil o problema da guerra de robôs, mas eu tenho uma tendência maior a buscar desafios que têm a ver com autonomia, tá certo? Fazer com que o robô de fato ele seja autônomo. Então essa competição, se olhando de longe, você acha assim, igual uma vez chegou um filho de um professor que foi ver a competição, chegou perto de um grupo que estava exasperado para colocar o robozinho desse para funcionar, ele assim, eu faço carrinho melhor que esse de Lego. Tivemos que chamar a polícia para poder proteger o menino, ser levado fora. Esse ano a gente fez, a competição foi baseada num softwarezinho que ganhou muita audiência aí, que é o Zangry, só quiseram os Angry Bots, certo? Então foi do ano passado. Então acontece no segundo semestre do ano,
e constroem coisas desse jeito aí, certo? E essas coisas são autônomas, certo? Além disso, nós também tivemos um projeto, os minutos que estão faltando aí, que foi o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados, chamados VANTs. Respondam para mim. Quem já ouviu falar em VANT, levanta a mão. Pouca gente, né? Veículos aéreos não tripulados são tipicamente aviões, ou pode ser helicópteros, ou caras como esse aqui, um VANT, que servem para monitorar diversas coisas. Então, por exemplo, a Polícia Federal comprou 2 ou 3 Aerons de Israel, da Elbit, que tem a competência de ficar, sei lá, 15 horas sobrevoando, né, uma altitude bastante grande, para monitorar, por exemplo, fronteiras, né? E esses veículos são autônomos, ou seja, você dá uma missão para ele decola e posa autonomamente. Então, nós temos que aprender a fazer isso. Teoricamente, sim, os modos a gente sabia o que estava envolvido, mas nós nunca tínhamos feito um. Então, a gente chama isso de apropriação de tecnologia, não no sentido que a gente está roubando, não, lógico que não, mas que a gente está apropriando, está ganhando conhecimento em como é que faz. Tá certo? Você fala com você, como é que faz um carro? Você faz assim, faz assim, você já fez um? É muito diferente. Então, nós fizemos um projeto, juntamos o pessoal da área o CEA, né, que é da área aeroespacial, com o Cláudio Barros na época, depois o professor Scold, na eletrônica, no departamento de eletrônica, no Maxim, o professor Luiz Aguirre, o Leonardo Torres, assim por diante, na elétrica, o Guilherme, e a gente aqui da computação fizemos um grupo e desenvolvemos, trabalhando nesse projeto que foi chamado CIDEVAN, por razões óbvias, né? Eram as iniciais do título do projeto, que não tem nada a ver com o que é o projeto, certo? Sistemas de desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados. Esse veículo aqui ele tem 4 metros de envergadura, é de um tipo puxa, certo? E ele foi construído, foi projetado totalmente do zero, baseado em requisitos do que seria um veículo aéreo não tripulado. A parte do airframe, que é o avião, foi projetado num projeto final de curso de um aluno da mecânica, Sorbille, tá certo? Orientado pelos professores lá. E foi construído por um conjunto de alunos, tá certo? Tem molde isso aí, foi feito em fibra de vidro, etc. E esse veículo, ele foi licenciado por uma empresa nascente nessa área de veículos aéreos não tripulados, que está hoje instalada lá em São José dos Campos. Infelizmente, eles estão lá, não estão perto da gente aqui. Mas esse projeto ele teve grande sucesso, ele saiu na mídia, saiu até em uma revista internacional da área, né? O nome dele foi Watchdog, que é cão de caça, né? E ele ganhou esse nome aí. Bom, aqui são alguns robozinhos, dos quais já viram alguns pessoalmente. E é isso aí, são as áreas de atuação do laboratório. E eu não vou ter tempo de mostrar mais nada para vocês. Eu vou ter que parar por aqui. Uma coisa que a gente trabalha também, pense nisso, certo? Pensa nisso. Hoje, quando você vai jogar seu joguinho, a sua interação, como é que é? Você tem joystick, ou tem seu controle, né? Hoje tem Kinetic também. Mas quando você está jogando Street Fighter, certo? Você dá suas pauladas lá, é isso? Aí o seu avatar lá bate no outro, apanha, etc. E você fica aqui ileso, né? Tá com nada esse troço, não. O negócio é o seguinte, o negócio é interface áptica. Interface áptica é o seguinte, você vai pro joguinho, mas se você bater, você apanha também. Você vai sentir... Ou seja, você vai ter uma interação física do mundo virtual com o mundo real. Isso é muito importante. Então, essa área de interfaces ápticas, elas servem, por exemplo, para você sentir, manipular coisas como um neurônio. Alguém já pegou no neurônio? Nunca. Você não tem resolução para isso. Mas é possível, por meio de micromanipuladores, você agora pegar coisas de tamanhos celulares ou menores, manipular, exercendo força e sentindo a força que você exerceu. Então, existe hoje no mercado, para cirurgia, um sistema chamado Da Vinci, em que os médicos fazem aquelas operações minimamente invasivas por meio de um robô, que é remotamente controlado por meio desse dispositivo áptico. Então, o médico, quando ele opera, ele de fato está pegando num dispositivo que vai traduzir para ele a força que a tesoura está sentindo lá dentro do abdômen do sujeito. Então, se ele faz uma pressão para cortar com a tesoura, ele sente inclusive a vibração da tesoura cortando o tecido. E reflete para a mão dele. Então, ele consegue saber com que a força que ele tem que aplicar, assim por diante. Okay? Então, essa área de interface áptica é uma área muito importante no contexto de você poder fazer inspeção remota, monitoração remota, cirurgia remota, de tal forma que você esteja lá sem estar lá. Ok? Então, isso vai mudar o nível de cooperação. Você imagina, o que você já faz hoje, né, com Skype, etc., já é legal que você vê a imagem, ouve a voz, de você agora poder interagir fisicamente num mundo virtual. Tá? Então essa é uma linha muito legal. Claro que depende de dispositivos também, mas depende
de muito esforço, principalmente computacional. Nós estamos com um projeto recém-aprovado no CNPq agora, que é exatamente fazer isso para, numa escala um pouquinho menor, mas para poder fazer a inspeção. Por exemplo, eu quero, sem ter que usar uma escada, né? Vou pegar o exemplo recente, aqueles prédios que caíram lá no Rio. Eu quero ver como é que estava engastada, as paredes estavam engastadas, ou viga engastada ali, certo? Eu posso montar, por exemplo, uma câmera, ou um par de câmeras nesse veículo, certo? E posso colocar um dispositivo áptico, com que encosta, ele reflete a força para mim. Posso fazer esse cara voar até lá, sem ter necessariamente controlar, simplesmente com movimento de cabeça ou o que seja, certo? Fazer ele encostar e mesmo ver de forma tridimensional, reconstruir aquilo lá, utilizando um ou mais dispositivos desses, de maneira áptica e remota. Entendeu a ideia? Tá? Então, essa é uma das aplicações importantes, onde a gente inclui visão e robótica para poder resolver problemas. Ok? Eu vou parar por aqui, tinha mais coisas para mostrar, vocês vão ficar curiosos para ver. Quem quiser ver mais, aí tem as disciplinas, tá? Eu tenho uma reunião agora, limitação minha. Mas está aberto para perguntas, certo? Os peixes? Na realidade, a gente fala escada de peixe, que inicialmente eles faziam por causa do movimento da água, a água correr, né? E descer uma escada mesmo. Então o peixe ele é saltando, de fato é subir escada mesmo. Mas existem várias técnicas de você fazer transposição, o mecanismo de transposição de peixe. Um deles é a escada, é muito comum nos Estados Unidos, e outros é simplesmente um canal lateral que sobe. Tá? E a escada, em vez dela ser no sentido vertical, ela é no sentido lateral. Então você cria recâmeras de remanso de água e eles vão subindo. Existe inclusive, acredita ou não, elevador de peixe, tá certo? Eles não sabem apertar o botão, mas eles sobem de elevador. O que eles fazem? Eles têm uma gaiola grande que os peixes com o tempo eles vão entrando ali, de tempos em tempos esse elevador, eles fecham a portinhola lá, o elevador sobe, abre a portinhola para a montante, então eles entram e saem. Certo? Então existem vários mecanismos, isso é muito importante. É só um detalhe importante a respeito desse projeto, a nossa biodiversidade é tão grande aqui no Brasil, é tão grande, que não se tem muita noção do que de fato está acontecendo, né? Quando você coloca uma barragem. É muita espécie só de peixe. Muitas espécies de peixe que eles não sabem o comportamento, entendeu? E que é um caso muito mais complexo, por exemplo, que nos Estados Unidos, na América do Norte, onde você tem a biodiversidade é muito menor, mas, por outro lado, eles têm espécies que são economicamente muito importantes, como, por exemplo, o salmão. Então, o processo de migração do salmão, eles têm que criar esse mecanismo também para poder garantir a reprodução. Porque o salmão vai para o mar, volta, aquele negócio todo, então tem mecanismo como esse. Então, para o Brasil, isso é uma coisa que ainda o pessoal está estudando muito, né, e precisa de resultado importante nisso aí para poder saber se de fato a biodiversidade está sendo preservada por meio desse tipo de mecanismo, se tem que mudar alguma coisa. Né? Ninguém perguntou para o peixe, como é que você quer escada? Né? Ninguém sabe, tá? Faz baseado em alguma coisa intuitiva e pesquisa que está avançando aí. Alguma outra dúvida? Oi? Você falou que os robôs você faz comunicação entre si, né? Sim. Eles se comunicam? Tá, vou dar um exemplo com esse cara aqui, com o Rumba, né? O Rumba, quando a gente coloca netbook ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, certo? Então, é como se você tivesse vários notebooks móveis, né? Então, eles comunicam entre eles por meio de comunicação normal, que você faz na internet, né? 802.11, certo? E aí você tem várias maneiras de poder determinar como é que vão acontecer essas mensagens, como é que é o protocolo, assim por diante. Esse quadro-rotor, ele fala também 802.11, mas ele tem outro tipo de link, né? Que é um link que usa uma tecnologia chamada XBee, né? Zigbee. Okay? Que você tem possibilidade de fazer outras configurações, outras topologias, e eu não vou falar mais não, senão os professores de redes aqui me puxam a orelha, certo? Vou falar bobagem aqui. Mas a ideia é exatamente isso, que eu posso usar cooperação por meio de comunicação. Então, assim, técnicas topologias diferentes são importantes para você poder, de fato, fazer isso aqui funcionar bem. Perda de comunicação, por exemplo. E um desafio importante, como é que eu faço esses robôs que estão cooperando, eles agir de maneira completamente distribuída, certo? Você passa a tarefa e cada um faz sua coisa, comunica quando precisa, de maneira consistente, assim por diante, certo? Oi? Como qualquer disciplina da UFMG, funciona assim, alunos que não têm número de matrícula na UFMG, se querem fazer disciplinas da UFMG, o caminho é chamado de disciplina isolada, certo? Existem o conjunto de pré-requisitos para você poder fazer uma disciplina, mas normalmente o que depende é de haver vaga. Se tiver vaga, essas vagas podem ser colocadas à disposição
para matrícula em disciplina isolada. Então, você tem que sempre consultar, isso vale para qualquer área da FMG. São divulgadas as disciplinas e as vagas e você pode então solicitar fazer para, ou quem quiser, não sei se é você, mas quem não é da FMG, solicitar fazer disciplina. Eu te adianto que essas disciplinas normalmente elas estão sempre cheias, tá? Essa de introdução robótica está sempre cheia. Né? Mas não custa tentar. Né? Oi. Para visitar o privado, né? Eu teria que entrar em contato e... A gente aceita cartão de crédito, cheque. Não, estou brincando. PayPal, né? Manda um e-mail. A melhor maneira de fazer você não vai ter. No site do Verlab, tá? Eu estou sem conexão de rede aqui. Você tem uma maneira de mandar e-mail para o webmaster ou o que seja. Aí você marca. Se tiver interesse, pode nos procurar também, certo? Para poder conhecer. Oi. A maneira como a gente construiu. Opa, está funcionando ainda? A maneira como a gente construiu esse currículo é o seguinte. Para a introdução robótica, a gente não assume nada além do que aquilo que você aprendeu fundamentalmente no seu ensino médio. Ok? Porque, de fato, a disciplina de introdução robótica, a gente dá uma visão geral da robótica, mas o principal propósito da disciplina é unir um gap violento que a gente tem entre a abstração, o que é isso? O jeito que a gente acha como as coisas são, de como elas são de verdade. Então, assim, o grande desafio da disciplina, eu poderia dizer para você que é isso, nem tanto é o conhecimento específico a priori. Você vai ter que saber programar, certo? Porque você vai programar, normalmente vai ser em C, C++, etc. Certo? Mas, e ter que dedicar mesmo, porque essa disciplina, o fora de aula que não contabiliza para o aluno é muito grande, né? Então, você tem que dedicar muito fora, ok? Mas, sim, as disciplinas mais avançadas, os tópicos vão exigir as disciplinas fundamentais, robótica móvel, então tópicos em robótica vai demandar que você tenha feito uma das disciplinas anteriores. Okay? Como é que é o material do curso? De qual curso? No caso de introdução robótica. Sim. Em grupo? Em grupo. Esse grupo de quantas pessoas? Assim? Depende. A gente tem usado um kit de Lego, né? Um almoxerifado, né? Até agora, não significa que vai ser assim. Também não sei nem se serei eu quem daria para o outro semestre. Mas tem possibilidade de a gente usar rombo também para poder fazer, ou seja, você não tem que construir nada, você vai ter que de fato desenvolver algoritmos em software, tá certo? Implementar o software. Mas normalmente o Introdução Robótica até hoje tem sido assim, cada grupo, tipicamente de 3, no máximo 4 alunos, recebe um kit desse Lego, tem que contar pecinha por pecinha, um monte de pecinha, recebe uma plaquinha que é chamada handboard, que ela é autocontida, tem um sistema de desenvolvimento que chama IC, alguns poucos sensores, certo? E o resto se vira, certo? Ou seja, se vira. Você pode bolar o seu sensor, fazer o seu sensor, criar sensor, integrar sensor, etc., dentro daquela restrição. A competição em particular, a gente não permite que um grupo pode usar um certo valor financeiro, de dinheiro, máximo R$50. Mas não pode comprar mais motor, não pode comprar mais processador, não pode comprar mais nada disso, só sensores. Por que a gente limita? Para não ter alguém que seja abonado, né? Vai e compra multi-robôs, etc., e põe para funcionar. Então, assim, são restrições de ordem prática mesmo. Tá certo? Dá trabalho pra caramba, certo? Essa disciplina dá muito trabalho. Oi, tá na hora, né? Só para terminar, esqueci de mostrar para vocês. Esse aqui é interessante de ver. Lembra que eu falei com vocês de milhares de robôs? Eu vou só levantar a bola para o Omar, que é o Omar que está trabalhando com isso aí. Mas uma coisa legal é o seguinte, você controlar milhares de bactérias. Certo? É viajante pra caramba mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia é você trabalhar com enxames de bactérias. E esse videozinho aqui, essa mancha que vocês estão vendo aqui, ó, essa mancha aqui, são 3.000 desse tipo de bactéria, tá? E o propósito dessas bactérias é transportar esse tipo, um pedacinho de material qualquer, para esse lugar aqui, ó. Não só levar para aquela posição, mas com orientação específica. Então essas bactérias estão sendo controladas, está vendo essa nuvem? Estão rotacionando o objeto agora, certo? E vão transportar esse objeto para ficar do lado desse aqui, ó. Ok? Como que faz isso? Algumas maneiras, dependendo do tipo de bactéria. Essas aqui são magnetostáticas? Essas são, né?
Essas são bactérias que têm um magnetossoma nele, ou seja, campo magnético. Então, você controlando o campo magnético, você consegue, de fato, controlar a orientação e a posição dessa bactéria. Então, o que o pessoal faz? Eles fazem um sistema, claro que é microscópico, né? E você, aplicando campos magnéticos de intensidades diferentes, direções diferentes, você consegue controlar as bactérias para que elas possam, então, agora levar ou transportar objetos. A pergunta é, e daí, né? Bonitinho pra caramba, né? O que você pode fazer com isso? Eu não tenho a menor ideia. Achei bonitinho e coloquei aqui, certo? Não, estou brincando, claro que não. Tem ideia sim. E a ideia é importante. Uma das coisas complicadas que tem é quando você toma um fármaco qualquer, né? Um remédio. Que negócio, você toma aspirina, como é que a aspirina vai saber que tem que ir para sua cabeça ou para o dedão do pé? Certo? Aspirina, dedão do pé. É isso que ela faz, né? Então, assim, é claro que é todo um processo complexo de farmacologia, tem uma turma lá que estuda isso, mas vamos supor que agora você pudesse falar o seguinte, olha, eu quero colocar esse remédio nessa célula cancerígena ou nesse tumor e quero controlar para que o remédio vá lá. Certo? Então, você pode fazer uma coisa que é chamada transporte de medicamento, transporte de drogas nesse sentido, de maneira controlada. Isso é uma possibilidade. Então, você vai ter uma eficácia muito maior em termos de tratamento, né, com poder de fogo violento, né, pelo fato de você poder utilizar mecanismos com isso. Então, tem muita gente que está trabalhando com isso. Agora, você imagina, né, controlar zilhões de bactérias não é um negócio trivial. Mas em breve, né, Omar, nós vamos ter, até final do ano, nós vamos ter as bactérias aí. Bom, era isso. Acho que o tempo já foi. Obrigado a vocês, viu? E qualquer coisa, estamos à disposição aí.